Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Meio Ambiente EC. Estamos aqui para mais um episódio, hoje episódio 7. Tema de hoje, agricultura orgânica em contraponto à convencional. Antes de irmos direto ao tema, ao podcast, o que será tema de hoje, ao assunto propriamente dito, meu nome é Eduardo Caires, eu sou o host desse podcast e lembro vocês que este podcast é vinculado ao meu canal do YouTube. A quem quiser buscar o canal, existem outros materiais bem interessantes lá no canal do YouTube, é só acessar youtube.com/Eduardo Caires. Lá você também encontra os outros episódios e este episódio também será publicado lá, além de estar disponível o podcast Meio Ambiente EC em todas as plataformas de podcast. Então vamos direto ao episódio 7. Meus amigos, o desenvolvimento tecnológico agrário ele foi movido principalmente pela aplicação de técnicas como plantio de monocultura em larga escala, mecanização da mão de obra com implementos agrícolas e um grande número de insumos. Dentro disso podemos destacar fertilizantes e agrotóxicos. Esses auxiliam o controle fitossanitário de pragas, correção e fertilidade do solo, em conjunto com o refinamento de técnicas genéticas. Há muito propostas por Mendel, vale lembrar que Mendel é o pai da genética, as quais estas técnicas possibilitaram o surgimento da transgenia e melhoramento genético de sementes. Todo este pacote permitiu um aumento que foi significativo da produção agrícola na época. Em contrapartida, com o decorrer destes eventos, ao longo dos anos, nós vemos um êxodo rural, que impulsionou a migração das famílias que viviam no campo para os centros urbanos que estavam em crescimento. Isso estamos falando pós-revolução industrial. Isso possibilitou que a agricultura alcançasse o atual modelo de agronegócio, que acarreta a diminuição da diversidade de alimentos disponíveis e um aumento de produção agrícola para fins energéticos, como por exemplo a cana-de-açúcar, que toda a sua produção é destinada uma boa parte para açúcar e outra parte para etanol, além de insumos para a pecuária, como a produção de soja e milho, que são produzidos para alimentação de animais, criações de corte. Durante a década de 1970, a Revolução Verde chegou no Brasil, que na época se caracterizava pela hegemonia agrícola baseada na cultura do café. Obteve sucesso principalmente nas regiões sul e sudeste do país, vale lembrar as políticas do café com leite no Brasil, tornando o Brasil o maior produtor de café naquele momento. Este modelo de produção latifundiária e monocultor diminuiu no cenário agrícola a produção de alimentos regionais, sempre em menor escala, porém com grande variedade de alimentos. Entretanto, este modelo de agricultura, que hoje é conhecido como convencional, entre aspas, não supre as necessidades alimentares da população, pois além de impactar no setor socioeconômico e ambientalmente sustentável, como forma de mudança frente a estes obstáculos, movimentos de soluções alternativas ganham forças. Tais movimentos surgiram em meados de 1920. E aqui eu gostaria de destacar, segundo Ehlers e seu estudo em 1994, podemos agrupar em 4 grandes vertentes. Abre aspas. Na Europa, tem se encontrado biodinâmica iniciada por Rudolf Steiner em 1924, a agricultura orgânica, cujos princípios foram fundamentados entre os anos de 25 a 1930 pelo pesquisador inglês Sir Albert Howard e disseminados na época de 40 por Jerome Irving Rodale nos Estados Unidos, e a agricultura biológica inspirada nas ideias do suíço Hans-Peter Müller e mais tardia e difundida na França por Claude Albert. A outra vertente seria a agricultura natural, esta no caso a 4ª vertente que citei aqui, que surgiu no Japão a partir de 1935 e baseava-se nas ideias de Mokichi Okada. Dentre estas vertentes da agricultura orgânica, tem por princípio a não utilização de insumos potencialmente poluidores, respeitos aos ciclos biogeoquímicos e preservação do meio ambiente, no caso aqui os compartimentos água, solo e ar, buscando assim proporcionar com alimentos uma fonte de vida saudável e sustentável.
A agricultura orgânica movimentou nos últimos anos bilhões de dólares no mercado europeu e está em constante crescimento. Em 2015, seu maior produtor e também consumidor na Europa, que é a Alemanha, na Europa. Em nível global, essa posição é ocupada pelos Estados Unidos. Este modelo de agricultura é registrado e praticado em mais de 150 países e chegou no Brasil somente na década de 70. A sua expansão no território brasileiro somente tomou força no início da década de 1990, devido à criação do Instituto de Biodinâmica e Desenvolvimento Rural, mais conhecido como IBD, que por meio de pesquisas fomentava o movimento orgânico pelo país no ano de 2007. A agricultura orgânica foi implantada de vez por meio do Decreto 6.323, de 27 de dezembro do mesmo ano, o qual regulamentou a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, conhecida como a Lei dos Orgânicos. Essa lei disciplinou as atividades orgânicas de pecuária, apicultura e principalmente a agricultura. De acordo com o artigo 3º deste decreto, foram abordados os aspectos de conservação ambiental, saúde humana, amparo social e incentivo à agricultura familiar. Apontado na Lei de Orgânicos, no artigo 87, mais precisamente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, ficou a cargo da criação e implementação de instruções técnicas normativas, como, por exemplo, a IN, Instrução Normativa 46 de outubro de 2011, que foi posteriormente alterada pela IN 35 de 8 de setembro de 2007. Lá foram estabelecidos regulamentos técnicos para o sistema de produção orgânica, que auxiliavam os produtores desde a etapa de transição do sistema dito como convencional para o então dito como orgânico, a certificação dos produtos como orgânico, até o incentivo da produção orgânica pela agricultura familiar, que é amparada pelas organizações de controle social, as OCS, que garantem a confiabilidade da produção e assistência técnica aos pequenos produtores. As OCS possuem um papel importante na expansão da agricultura orgânica, bem como na capacitação técnica dos produtores, baseados às normativas do MAPA. Uma OCS é definida em lei como um grupo, associação, cooperativa, com ou sem personalidade jurídica, previamente cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou MAPA, a que está vinculado ao agricultor familiar em venda direta, um processo organizado de geração de credibilidade a partir da interação de pessoas ou organizações sustentando na participação, comprometimento, transparência e confiança sendo reconhecidos pela sociedade. Para o desenvolvimento da agricultura orgânica, também é necessário o uso de insumos, porém isso é feito de forma criteriosa. A IN 35 de 2017, por exemplo, ela normatiza diversos insumos, como, por exemplo, biofertilizantes obtidos a partir de excremento animal, resíduos de aquicultura e pesca, argilas, pó de rochas, enzimas, desde que estas não modificadas geneticamente, entre outros produtos liberados para uso como fertilizantes e corretivos do solo nas produções orgânicas. Baseado nesses critérios, a utilização de produtos como os resíduos orgânicos provenientes de sistemas de tratamento de esgoto devem ser analisados e somente serem permitidos caso os níveis de contaminantes presentes neste material estejam de acordo com a normativa. O cuidado fitossanitário deve ser realizado sempre em conjunto com assistência técnica e autorizado por parte das OCS ou algum outro organismo de avaliação de conformidade orgânica. Isso quando se tratar de estabelecimentos produtores ou comerciais de produtos orgânicos. A mesma conduta é adotada para a utilização de compostos de origem não orgânica, controle de pragas, fitossanitários, entre outros. Estas instituições regidas pelo MAPA são utilizadas para manter o padrão de produção, certificado ele como orgânico, amparados pela legislação. Porém, estudos de viabilidade econômico-ambiental, qualidade do produto e aperfeiçoamento das técnicas orgânicas são necessários para que este movimento não perca força no Brasil. Considerando estas questões, ações de criação de políticas públicas e de fomento aos sistemas orgânicos
são muito necessários para a ampliação deste movimento, pois este sistema de produção funciona atualmente como a mola propulsora do trabalho das famílias que vivem em assentamentos de reforma agrária pelo país. Isso, por exemplo. Pessoal, fica aqui por hoje o episódio 7. Sigam o Meio Ambiente EC no Spotify, entre outras plataformas de podcast. E este episódio também você encontrará ele disponível no YouTube. Basta acessar youtube.com/Eduardo Caires. Episódio 7 fica por aqui. Um abraço e até o próximo.